Boa tarde, eu sou Matheus Modesto e vou apresentar o trabalho A Docência, Experiência e a Urgência de uma Escola Potente, o aprendiz, a docência e possibilidades frente ao instituído. O rompimento com o instituído na escola, ele produz e intensifica caminhos inclusivos em seu interior. Nesse trabalho, nós vamos dar voz e nós vamos dar eco à instituição escolar que opera num modo inclusivo de fazer educação. Se, na contemporaneidade, a gente vê movimentos que eclodem e defendem a escola especial, classes de escolarização especial, nesse trabalho a gente dá eco à escola inclusiva, ou seja, a possibilidade de todos estarem no mesmo ambiente e se beneficiarem dele. As narrativas que a gente traz aqui, a gente alinhava a partir do encontro com uma criança com autismo e as complexidades dentro da escola. Pois bem, o vocábulo docência-experiência, ele se materializa enquanto um conceito em potência, configurando uma palavra singular, mas ao mesmo tempo múltipla e inacabada. A docência é carregada das proposições que Merier traz, no sentido de diálogo com os professores iniciantes, onde ele sublinha a ciência de que muitos professores, por vezes, são atingidos e envolvidos pela honestidade da profissão. E, chamando ao diálogo Jean Kelevich, ele endossa o seu pensamento e ressalta que a gente precisa ter esperança de que alguma coisa possa emergir desse não sei o que, ou desse quase nada, que no amor, onde quer que ele seja, faz toda a diferença. O termo experiência é enriquecido a partir do sentido que Larossa nos dá, a partir de entender a experiência, não com o que passa, ou o que acontece, ou o que toca, mas o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Impregnados por esse conceito, por esse vocábulo de docência e experiência, a gente constrói esse trabalho. Pois bem, a gente se vale para pensar a abordagem de Leibster e de Wynne, para a gente construir esse trabalho numa abordagem qualitativa dentro de um desenho de estudo de caso, né? Onde a gente parte do chão da escola para pensar as possibilidades daquelas que, como diz Wynne, de uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto de vida real, sendo que os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Então é por isso que a gente opta por esse modelo de pesquisa. Bem, essa pesquisa, o locus dessa pesquisa é uma escola de rede pública do município de uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, e é onde a gente tem como centro discutir a inclusão de uma criança com autismo matriculada na educação infantil, especificamente na creche. Pois bem, essa criança, a qual nós damos o nome de Sofia, ela morou com a mãe biológica, e a partir do desentendimento e da sua transição para morar com o pai, a madrasta, ela observa algumas características que entende necessário a busca de uma equipe médica, e aí começa todo o processo, né? Dentro da escola também há esse incômodo, e todos os atores começam a uma busca diagnóstica, a uma inquietude a partir dessa conduta, daquilo que Sofia demonstrava. Pois bem, o professor, que aqui a gente coloca como centro do trabalho, mas sobretudo o aprendiz também junto com o professor, ele entendia que o mandato docente, ele transcendia o conteúdo, a relação que se colocava ali naquele meio. E a partir disso, junto com a terapia, com toda a equipe, ele entendeu que ele precisava encontrar na Sofia, na criança dita com autismo, aquilo que pudesse ser potente e transformar a escola. Nesse sentido, a tentativa do professor era enriquecer as experiências que aquela criança tinha dentro da sala de aula, da rotina com os colegas, e potencializá-la. Bem, ele enxerga como eixo de interesse da criança, daquele aprendiz, a brincadeira, e é a partir da brincadeira que ele amplia a comunicação daquela menina que antes sequer falava com os colegas, ela apenas falava com um colega, e esse colega ele servia de um estímulo para ela
para ela demonstrar o que ela queria, mas era ele que dava o recado aos colegas ou ao professor das necessidades da Sofia. Então, a partir dessa situação, a gente tem uma virada, e a gente entende que essa virada que acontece, desse acontecimento, né, que é realizado na sala de aula, ele é um acontecimento que precisa transcender a essa escola que ensina ainda com métodos muito ultrapassados e que tem a imobilidade como objetivo a se alcançar, que tem a verborragia como fundamento imperativo, e é nesse sentido, onde a gente habita o cotidiano, que a gente entende que a inclusão, se ela não tiver acesso, permanência e participação, a gente não tem inclusão, a gente não tem escola inclusiva. A gente tem qualquer coisa menos esse sentido da escola, que sim, existe para ensinar tudo ao que todo mundo construiu, mas muito mais, ela existe para cada um se apropriar desse conhecimento de sua forma. E a partir disso, a gente entende que o importante na escola é a diferença, que é parte, que é inerente a todo sujeito, a todo humano, e que é a partir daquilo que a gente vai entender o outro. O autismo, nesse trabalho, é considerado como um modo singular e subjetivo de acontecimento, é uma forma de ser, né? Então, para além do diagnóstico, para além das avaliações psicométricas, para além da lógica patológica que invade a escola, a gente enxerga o sujeito como possibilidade, como um aprendiz, onde a gente vai ao encontro por possibilidades. E romper com o instituído significa propor uma virada teórico-metodológica, propor uma virada do mandato docente, propor uma virada da escola enquanto instituição formal fixada. Abraço.